Boa noite, Brasil, boa noite, Igreja Brasa. Glória a Deus. Esse dia de hoje Eu sempre ouvi do meu pai, meu filho, dia de chuvarada tu não perde culto, porque sempre tem alguma coisa no dia da chuvarada. Sabe por quê? Porque no dia da chuvarada vem só os loucos famintos, né? Só vem os loucos famintos, só vem... Porque quem já não está assim, eu olho, vou ver um Netflix em casa. Mas quem vem para culto no dia de chuvarada, meu irmão, é que está com uma fome, com uma sede, com uma lenha dentro do seu coração, uma inquietação, como diz o Alessandro Vilas Boas, um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não sinto descanso, né, Gui? A gente não sente descanso até estar no lugar da presença do Senhor, amém? Amém? Amém. Quero que você abra a palavra do Senhor em João capítulo 3. João capítulo 3. Aleluia. João capítulo 3. Uma passagem onde nós ouvimos a voz de Jesus. Essa palavra está ardendo no meu coração essa semana. Eu quero compartilhar com você algo que está ardendo no meu coração nesse tempo. Não quero trazer aqui algo que o Senhor ministrou comigo há 2 anos, porque o que era há 2 anos atrás, era para 2 anos atrás. O que Deus está ministrando comigo nessa semana é para compartilhar com você aqui. Eu quero ser fiel ao que o Espírito Santo está ministrando a mim, e quero que você abra em João 3, que diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Versículo 2. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Segura no versículo 2, e eu quero que você medite na palavra nesse exato momento. Estamos falando de uma situação onde Jesus é procurado. Que bom, né, quando alguém vai procurar Jesus. Que bom que você veio aqui nessa noite procurar Jesus. Que bom que você saiu da sua casa, você se inscreveu no culto. A propósito, toda sexta-feira, 6 horas da noite, abre as inscrições para os nossos cultos aqui da Brasil. Não perca esse horário. Que bom que você procurou a Jesus. Esse homem aqui chamado Nicodemos também foi procurar Jesus. E ele era um fariseu. Quantas vezes você já não ouviu, mas aquele cara é um baita de um fariseu? Quantas vezes você já não ouviu assim, mas que farisaísmo, né? E a gente fala meio que no automático, a gente nem sabe o porquê falou aquilo. Mas que fariseu? Eu gostava de um nome de um livro, O Impostor que Vive em Mim. Eu vou fazer o fariseu que vive em mim. Porque muitas vezes nós também temos o mesmo comportamento farisaico que esse homem teve. Mas ele estava com a boa intenção. E ele chega e vai procurar Jesus. E o fariseu era um homem que fazia parte de um clero político e religioso. Eu quero que você entenda. Havia como se fosse tipo, vamos lá, o STF, tá? O STF, imagina o STF misturado com a presidência quase e um legislativo, tudo ao mesmo tempo. Para os judeus, esse lugar era o Sinédrio. Era um lugar de legislação até, de julgamento, porque aquele Sinédrio, aquele lugar de julgamento era responsável por fazer com que a lei, ou seja, a lei mosaica, a lei que Deus deu ao povo de Israel no deserto, você se lembra muito bem que Deus deu uma lei, fez uma aliança com esse povo no deserto. Esse Sinédrio, ele tinha a responsabilidade de que tudo fosse conforme a lei, e quem não fosse conforme a lei, o Sinédrio julgava essa pessoa, e aí poderia encaminhar conforme eles achavam melhor. Se você não se lembra, eu vou refrescar a sua memória, foi este Sinédrio que julgou Jesus como um blasfemo, ou seja, alguém que estava falando contra Deus. Foi eles que julgaram primeiramente Jesus
de madrugada. Você se lembra bem disso? Quando Jesus vai ser preso pelos soldados romanos, ele é levado para ser julgado pelo Sinédrio. Só que o Sinédrio não podia se reunir naquele horário de madrugada, eles fizeram tudo por debaixo dos panos. Eles fizeram tudo silenciosamente, na famosa calada da noite. Não é de hoje que acontecem as coisas na calada da noite, principalmente nestas áreas. Não fique pensando, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, como o brasileiro gosta de falar. No tempo de Jesus, também se juntava às vezes na calada da noite para criar estratégias de como condenar alguém, ou de como fazer algo que não era permitido. Os fariseus faziam parte desse sinédrio. Nicodemos, esse homem que vai procurar Jesus, em João capítulo 3, fazia parte desse sinédrio. Ele era regido pelos fariseus? Não. Havia mais fariseus, mas quem regia mais eram os saduceus, que era uma outra classe religiosa e política da época. Bom, essa história é muito longa, essa história vai... nós poderíamos falar sobre tantas coisas aqui, mas o que eu quero dizer para você é que este homem era um mestre. E mesmo sendo mestre, mesmo sentando no sinédrio, mesmo ele sendo alguém tratado, ele sendo alguém que sabia muito sobre a lei de Deus, ele foi procurar a Jesus. Por quê? Ele foi procurar Jesus porque Jesus estava fazendo algo que ninguém tinha ainda visto, e como diz o versículo 2, pode colocar para nós ali, realizar sinais milagrosos. Eu não sei como é que você veio parar aqui nessa noite, mas alguma coisa te atraiu para esse lugar aqui. E você veio procurar, na verdade, Jesus. Você veio procurar Jesus aqui. Mas talvez você veio aqui procurar Jesus e você está cheio de perguntas. Mesmo sabendo muitas coisas, tem perguntas que as pessoas não conseguiram te responder ainda. E Nicodemos, este mestre, este fariseu que podia sentar numa cadeira de julgamento junto com mais outros, ele fala algo muito interessante. Olha o versículo 2 de novo. Mestre, sabemos. Ora, o verbo está onde? No plural. O verbo está no plural, não é sei que ensinas. Não é sabemos que ensinas. Ou seja, não é só Nicodemos ali que está meio que procurando, ele foi um porta-voz de um grupo que estava surpreso com as coisas que estavam acontecendo. Estão entendendo? Amém? Havia um grupo que estava surpreso, provavelmente um grupo de fariseus. Só que sabe como é que é o fariseu? O fariseu, ele fica impressionado com algumas coisas, mas ele não diz. Ele diz, não vou... Mas ele fica olhando de longe, aquele fariseu, ele fica, eu vou lá falar com ele. Eu posto que Nicodemos estava ali conversando com alguns, você está vendo o que está acontecendo com aquele homem lá? E Nicodemos, como um corajoso que ele era entre os fariseus, eu sou um mestre aqui, ele fazia escola, ele era um mestre, ele tinha discípulos, ele deve ter falado, eu vou lá falar com ele, não se preocupe. Aí muitas vezes nós chegamos para Jesus e procuramos ele, e buscamos a ele, e chegamos também, por isso que eu falei, o fariseu que vive em mim, chegamos em Jesus, e já chegamos, Senhor, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso, que coisa linda que Tu faz, que coisas grandes que Tu faz. Nicodemos, desculpa, parecia até uma certa bajulação em algum momento, mestre, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Aí dá vontade, sabe aquela vontade assim, se eu ensino da parte de Deus, então por que tu não para de falar mal de mim? Mas Jesus não... O versículo 3 vai dizer uma coisa, como é que Jesus se defende, entre aspas. A gente, se alguém está falando algo de nós, a gente gosta de tirar as caras. Jesus não tinha preocupação com as coisas dessa terra, meu irmão. Olha o que ele vai falar para Pedro. Ele vai dizer para Pedro uma hora assim, arreda de Satanás,
porque tu cogitas das coisas dos homens, e não das coisas de Deus. E mesmo Nicodemos chegando para Jesus e naquele tom que era de honra, mas quem sabe também de uma certa bajulação, é difícil de poder pegar toda a nuance desse processo. Jesus responde no versículo 3 assim, olha o que diz: em resposta, eu não sei quanto a você, mas quantas vezes você não foi na presença do Senhor, ou talvez vai ser a primeira vez hoje que você vai aceitar, vai ser a vez que vai valer por toda a vida, amém? Você pergunta e você diz algo, e Jesus parece que dá um tiro lá em cima, assim, lá longe. Eu muitas vezes cheguei para o Senhor, Senhor, isso, aquilo outro, e tudo isso. E o Senhor, eu quero isso. Eu falei, mas e o que eu falei? Eu acabei de te perguntar algo. Eu quero isso. Eu lembro de uma vez onde eu estava pedindo coisas para Deus, assim, eu estava numa oração muito desesperadora e queria uma resposta muito clara do Senhor. E eu ouvi claramente em meu coração somente a resposta: eu vou cuidar de ti. E aquele eu vou cuidar de ti parecia insuficiente para o meu coração. Tem vezes que Deus fala conosco e parece que não é aquilo que nós queríamos ouvir. Tem vezes que Ele nos diz algo que a gente não entende. Tem vezes que Ele fala através de mistérios. Eu quero que haja temor no meu e no teu coração, para que toda vez que você ouvir a voz de Deus, que você simplesmente, como filho, diga: eis-me aqui, Pai, faz em mim a tua vontade. Mas nós temos a tendência de dizer: como assim? E Jesus responde, Jesus declara o que diz o versículo 3: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que tem a ver com o que Nicodemos falou? Versículo 4, perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ele não está certo? Sim ou não? Ele está certo? E você muitas vezes quando fala com o Senhor não está certo? Você está. Você está. Mas Senhor, mas como pode isso? Não tem lógica. Porque ainda nós estamos atuando num nível natural das coisas. Nós ainda estamos nos preocupando quanto é que nós precisamos para o dia de amanhã, se eu vou conseguir casar até o final desse ano, no meio dessa pandemia. Eu estou preocupado com as minhas contas que vão vencer amanhã. Eu estou preocupado porque aquela pessoa me olhou atravessado. Eu estou me preocupado com tantas outras coisas. E Jesus entende isso. Mas parece que Ele sempre, às vezes, dá um tiro lá no alto, que a gente não entende. Pá! É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Está certo, Nicodemos. Versículo 5. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ele está repetindo: digo a verdade. Ó, Nicodemos, eu quero dizer uma coisa, eu vou te falar pela segunda vez. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Eu não sei quanto a você, mas, galera, vamos ser sinceros aqui entre nós. A gente vai falando com Deus uma coisa, e parece que Deus vai respondendo uma coisa totalmente diferente, vai ficando cada vez mais difícil de entender o porquê Ele está falando aquilo com a gente. Eu fico imaginando aquele homem, mestre da palavra. Eu estou atrapalhando tu, né, Igor? Eu sou assim mesmo. Eu vou pensando comigo, e vou entendendo: Senhor, o que tu está falando com esse homem? Eu fico imaginando o desespero desse mestre. Versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Meu Deus, está ficando difícil. Ai, Senhor, onde é que tu vai chegar com isso? Versículo 7.
não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E aqui eu quero, talvez alguém aqui esteja com um sofisma na sua mente. Esse nascer de novo, não é um nascer de novo que outras religiões dizem, viu? Certas religiões dizem e apoiam nesse versículo dizendo que você precisa nascer mais uma vez e cumprir alguma coisa numa nova vida nessa terra. A palavra do Senhor afirma que ao homem compete uma vida e depois vem o juízo. Então tire o sofisma da mente. Você tem uma oportunidade, você tem uma vida para entregar ao Senhor, e é agora. E é agora. E nessa vida compete a mim e a você nascer de novo. Como assim nascer de novo? Jesus diz antes, nascer da água e do Espírito. Que água? A água da palavra e do batismo e da confissão, de entender, eu confesso ao Senhor como meu Salvador, eu morro para esse mundo, eu morro para mim mesmo, eu o aceito como meu Senhor, eu aceito e confesso Ele como meu Salvador, eu nasço através da sua palavra, pela água, quando sou batizado, e renasço, e levanto das águas uma nova criatura, amém? Já lembrando que tem batismo em julho aqui na igreja, e tem gente que vai se batizar, tem gente que aqui vai se batizar, quem é que aqui vai se batizar agora em julho? Aí, glória a Deus, uma salva de palmas para quem decidiu nascer de novo. Aleluia. E do Espírito. E piorou. Aí eu vou dizer para ti, para o homem carnal é difícil entender. Do Espírito. Veja o que Jesus vai dizer logo no versículo, no capítulo 4, para a mulher samaritana. Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele tinha falado recém para Nicodemos, importa que você nasça da água e do Espírito. Importa que você nasça de novo. O Espírito é onde Deus habita, no espiritual. Eu esses dias falava para um amigo meu, ele arregalou os olhos e falou, é verdade isso? Eu falei, é verdade. O mundo espiritual é mais real do que esse mundo aqui que você vive. Na verdade, se não fosse o mundo espiritual, esse mundo aqui não existiria. Sabia? Esse mundo não existiria. Deus habita nesse lugar espiritual da eternidade, onde Ele é o próprio Criador dessa eternidade, e Ele cria, a partir da sua palavra, tudo que nós vemos e conhecemos. E é nesse lugar que Ele habita. E aí, nessa conversa com Nicodemos, no versículo 8 diz assim, o vento sopra. O vento sopra aonde quer. Você o escuta. Mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Eu vou repetir. O vento sopra onde quer. Você o escuta. Você está escutando algo em seu espírito. Mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Você nem sabe de onde veio esta voz que está falando contigo no teu espírito. E você nem sabe para onde ela vai te mandar. Eu acho que você está nascendo no Espírito. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Sabe o que o mundo está te propondo todo dia? Vai parecer meio antagônico eu falar isso para você, mas comece a entrar nessa contramão do que é proposto. Parece que você tem que ter a vida toda muito bem planejadinha, não é? Qualquer coisa que se der mal, você arrasta para cima e você consegue alguma coisa para te ajudar. Se não for isso, você vai encontrar os 10 modos de alcançar mais alguma coisa, os 30 passos de não sei do quê. E parece que se você não tem planejado os teus próximos 2, 5, 10 anos, parece que você está desatualizado.
que você está no descontrole da tua vida. É bom ter planejamento? Sim. Deus é um Deus de ordem e decência? É. Deus é um Deus organizado? Meu Deus, olha só o que Ele fez em 6 dias. E ainda vou dizer uma coisa para você. Vou abrir aqui um parênteses muito louco aqui, não sei como ver agora. Pare com essa ideia que você tem que trabalhar para descansar. Isso é Deus quem faz. Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. No 6º dia ele formou o homem. O que o homem fez no 7º dia? Descansou. E depois que descansou foi trabalhar. Fez o contrário. Deus trabalha para descansar. E nós descansamos em Deus para trabalhar para Ele. Não sei, joguei aí para o alto. Elebe. O vento sopra onde quer. E o mundo está querendo planejar muito a tua vida, viu? O mundo está querendo planejar a tua vida. E até digo mais, eu acho que tu também está querendo planejar muito a tua vida. O vento sopra onde quer. Pergunta para mim se na minha idade eu imaginaria que estaria aqui. Eu posso dizer para você que não. Mas um dia esse versículo entrou no meu coração. E eu percebi que eu não tinha mais controle da minha vida. O controle que o mundo me propõe para controlar. Os planos e os projetos. E eu lembro de uma canção do Toque no Altar, que eu cantava na minha adolescência. E depois que eu li a letra, eu parei de cantar por um tempo e voltei a cantar. Você já viu essas canções que a gente começa a cantar e depois a gente percebe, eu fiz uma grande besteira de cantar essa canção? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. E se o vento do Espírito te levar para um lugar que não vai te dar riqueza e nem fama? E se o vento do Espírito te levar para um lugar onde só há pobreza, tristeza e miséria? E se o vento do Espírito que sopra para onde quer, não sabe nem de onde veio esse vento, porque a gente não nasceu totalmente do Espírito, a gente é carnal, mas daqui a pouco veio o vento do Espírito e nos levou, e ele te leva para um lugar de desespero, de desamparo. E se o vento do Espírito te leva para um lugar que você não planejou, para onde você vai? E se o vento do Espírito te mostra, te leva, te eleva para algo que você não tinha sonhado? E se o vento do Espírito acaba com os teus sonhos? E se o vento do Espírito acaba com os teus planos? E se o vento do Espírito acaba com os teus prazeres, com as tuas vontades? Oh, Senhor, eu falo com muito temor no meu coração para você, jovem, e talvez muitos estão querendo aí pregar algo que é para você sair motivado, encorajado, a viver uma vida lá fora. Eu estou pregando aqui nessa noite para você sair daqui morto para ti mesmo e viver para Jesus lá fora. Para você sair morto para as tuas vontades, para os teus prazeres, porque nós podemos entrar aqui que nem Nicodemos, cheios de questionamentos, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, até disfarçando muitas vezes aquilo que a gente quer dizer de fato. E Jesus sabe o que Ele vai fazer conosco? Ele vai dizer, está na hora de tu nascer de novo. Está na hora de tu nascer de novo. Está na hora de tu morrer. Morrer para quê, Felipe? Morrer para tudo aquilo que o mundo tenta colocar em ti. Tenta imprimir. Tenta te ludibriar, te mentir. O próprio Jesus vai dizer em João capítulo 8 que o diabo é o pai da mentira. E ele só precisa da mentira para fazer todo o estrago que a gente conhece no mundo. E só precisa do engano para dizer e vender para ti uma vida de sucesso. Como eu já preguei aqui 2 semanas atrás, não existe vida de sucesso que não seja debaixo da obediência à palavra de Deus.
Te venderam bem, eu sei, te venderam bem. Te venderam bem. E você talvez caiu. O carro do ano. Agora, eu já vi homens podres de rico acabarem sem ninguém ao seu lado, entristecidos, solitários, inimigos dos seus próprios filhos, da sua própria esposa. Isso não é sucesso. Mas eu já vi homens e mulheres de Deus que se entregaram totalmente à sua vontade e no seu dia de despedida estarem repletos, cheios de vida ao seu redor, porque se entregaram à vontade do Senhor e aceitaram ser impulsionados pelo vento do Espírito. O que a gente está dizendo para ti aqui não é algo simples, como Jesus não disse algo simples para Nicodemos. E sabe que nós podemos ter dois comportamentos, e aqui eu quero encerrar. Nós podemos ter dois comportamentos. Mesmo esse homem sendo mestre em Israel. Veja o que diz o versículo 9. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus. Olha o que Jesus diz. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Versículo 11. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Versículo 12. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Quero perguntar aqui nessa noite, quem está disposto a ouvir coisas celestiais aqui nessa noite? Coisas que não dizem sobre o hoje, coisas que não dizem sobre agora. Como diz o apóstolo Paulo, eu fui ao terceiro céu, ouvi coisas inefáveis. Eu ouvi coisas que um ouvido humano não poderia absorver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Versículo 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. E é nesse diálogo com Nicodemos, nesse diálogo no meio da madrugada, escondido, de alguém que foi lá curioso para ver o que estava acontecendo, que nós conhecemos o próximo versículo. Versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo Nicodemos não crendo, talvez não entendendo, ele ouviu algo que chega a nós até hoje. Um diálogo, um entendimento, um resumo da missão do Filho, e do sentimento e da ação do Pai. Deus deu o seu Filho. Eu não sei quanto a você, mas a nossa geração, no meio de tudo turbilhão que você está vendo agora, desde o ano passado, cada dia e cada momento que nós estamos passando, estamos sendo desafiados diariamente a sermos guiados pelo vento do Espírito. E a geração que nós estamos vivendo está sendo colocada num lugar de radicalismo para viver por Jesus. E eu vou dizer algo para você. Você precisa ser radical em seguir a Jesus. Nós temos ouvido testemunhos em nosso meio aqui, de jovens que têm deixado comportamentos, situações, prazeres, vontades, que só os radicais conseguem. Mas como eu falei,
nós podemos ter dois comportamentos. O comportamento primeiro de Nicodemos. Sabe o que aconteceu depois? Nicodemos ouviu todo esse diálogo. Sabe o que ele foi fazer? Obrigado, hein? Valeu pelo culto de sábado. Edificou meu coração. Saí bem. Mas, não vou te seguir. Eu vou lá sentar no Sinédrio de novo. Mas, você pode ter o comportamento daqueles homens que estavam num dia na pesca mais fracassada da sua vida e viram uma multidão chegando e... Está chegando aí. O que é aquilo lá? Ô, Tiago, o que é? E ouviram um homem dizer, posso entrar no barco aí para eu entrar para o mar? Entra. E ele vai dizer, joga aqui no lado direito a rede. Senhor, mas nós jogamos o dia inteiro aqui, não pegamos nada, ficamos de madrugada, ficamos aqui nos esforçando, não tem nada para pegar nesse mar hoje. Joga, mas, ok, segundo a tua palavra nós vamos jogar. E eles jogam, e quando eles puxam, tiveram que, ei, chama outro barco. E quando aqueles barcos chegam na areia, Jesus simplesmente não fala tanto quanto falou para Nicodemos. Jesus falou tanta coisa para Nicodemos naquele diálogo, e Nicodemos vira as costas e volta para o Sinédrio. Mas aqueles pescadores simplesmente olharam para aquele homem, Senhor, eu sou pecador. E Jesus diz, doravante vos farei pescador de homens. Vem, segue-me. O mestre de Israel virou as costas. Os pescadores improváveis, quase analfabetos, praticamente analfabeto funcional, improváveis, todos da Galileia. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Eles, a palavra do Senhor afirma, em Lucas capítulo 5, que naquele mesmo momento, eles pegaram as redes, que era o sustento deles, eles largaram. Assim como a mulher samaritana, em João 4, logo depois, é tão bonito, João 3, o diálogo com Nicodemos, um mestre que vira as costas. E no João 4, o diálogo com a mulher samaritana, uma mulher que já estava no seu 6º marido, que nem era dela, mas quando Jesus revela para ela quem ele é, a palavra de Deus afirma que o cântaro que ela levou para pegar a água do poço, ela larga. E sabe o que ela faz? Vai lá na cidade dizer, tem alguém que falou tudo que eu sou, que eu faço, será ele o Messias? Vamos lá ver. Nós podemos ter dois comportamentos, e aqui eu quero te dizer. Você pode sair aqui nessa noite. Como Nicodemos, sabendo muito, tendo muitas perguntas respondidas, outras não, nem tanto. Você pode sair aqui e dizer, legal, hein? Tu é bacana, Jesus. Mas eu vou seguir aquilo que eu já estava fazendo. Ou você pode ser como Pedro, que ao ver Jesus, largou tudo e decidiu pelo radicalismo de seguir a Jesus. Eu quero nessa noite que você possa fechar os teus olhos aí, você que está na live também. Muitas coisas e perguntas circundam a nossa geração. E muitas vezes Jesus não vem para responder também as perguntas. Ele vem dizer das coisas celestiais, das coisas eternas. E o nosso coração fica confuso. Mais confuso do que antes. Mas antes que as nossas perguntas venham a ser respondidas, Ele diz, vem, segue-me. No caminho eu respondo. No caminho eu te digo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados
primeiro tem que vir. E sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aqui nessa noite você, com sua oração jovem, você tem a oportunidade de largar as redes, o cântaro, ou deixar a fama que os outros poderiam te dar, para simplesmente seguir uma pessoa, o Filho do Homem, o Filho de Deus. Chamar o ministério de louvor, enquanto você ora, enquanto essa chuva cai. Se tem alguém aqui no nosso meio nessa noite que nunca fez a oração, nunca se entregou para Jesus, nunca disse sim, eu aceito. Eu aceito este Salvador que fala de coisas que eu não entendo agora, mas eu entenderei. Se você está disposto a entender como esse vento do Espírito Santo sopra, tu não sabe de onde vem esse vento, tu não sabe nem para onde ele vai, mas tu está disposto a entrar nessa aventura. Eu queria que você se colocasse em pé. Quem não teve nunca essa oração, se tem alguém aqui nessa noite. Todos estão orando, todos estão de olhos fechados. Aleluia. Glória a Deus. Já valeu a pena estarmos aqui todos nós. Aleluia. Aleluia. Para aqueles que se levantaram, nós queremos orar por você aqui. Vem cá, meu irmão. Fica de pé, igreja. Irmãos, esse aqui é o João. O João está disposto, ele está falando para vocês aqui nessa noite, que está disposto a seguir esse vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai. João, valeu a pena, sabe, a gente colocar todo mundo do louvor aqui a ensaiar e tocar hoje. Valeu a pena a projeção lá, tá vendo lá em cima tem o Davi, lá tá o Didi, lá tá a Helena. Valeu a pena que o Igor tá ali segurando aquela câmera ali, ó, e o pessoal da live tá te vendo. Valeu a pena o pessoal da intercessão também se juntar aqui nessa noite para orar por ti. Nós não sabíamos o teu nome, mas Deus sabia. Valeu a pena você ter vindo aqui nessa noite. Tem mais alguém aqui que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante sua mão. Amém. Amém. Vem cá, meu irmão. Vem cá, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Como é que é teu nome, irmão? André. Gente, é só nome de discípulo, é só nome de... Meu Deus. É só nome de homem que vai seguir radicalmente a Jesus. É só nome de homem que vai tocar as nações, vai ser apóstolo para as nações. Não tem aqui, isso aqui é um sinal aqui, meu irmão. É um sinal, se você não sabe. Poderia ter vindo aqui um Washington, um Wellington. Poderia ter vindo aqui um Claudio Disney. Entendeu? Poderia ter vindo aqui um Everton. Não, veio o João e veio o André. Fica aqui, João. Fica aqui junto com o André aqui.
Aleluia. De frente para cá. Isso, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. O céu está em festa agora, viu? Eles estão com trombetas, estão com tamborim, estão com harpa, estão com... Olha, mas já está aumentando. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que é teu nome, irmão? José. Quão lindo é o nosso Senhor. Esses homens aqui, eles nem sabem para onde eles vão, na verdade, a partir de agora, mas eles decidiram, do meio do caminho, deixar que o Senhor responda para ele, para onde eles vão. Sabe o que a palavra de Deus afirma em Gênesis capítulo 12 sobre Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Por isso ele era o pai da fé. Sabe por quê? Porque ele saiu sem saber para onde ir, mas ele foi. Eles também não sabem para onde vão. Eu vou dizer para todos vocês aqui, nós também não sabemos nessa terra onde Deus vai nos levar, mas nós sabemos que nós vamos morar tudo no céu, e isso nós sabemos. E nós sabemos que todo mundo vai morar junto com vocês aqui. Eu quero convidar alguns dos nossos líderes para estar aqui com eles orando, e nós vamos fazer oração de confissão. Enquanto eu falar, eles vão repetir e você vai repetir junto, amém? Porque todos nós precisamos todos os dias nos voltarmos para Ele. Fecha os teus olhos, José, João e André, fecha os olhos. Vocês vão repetir comigo assim: Senhor Jesus. Vamos, igreja, juntos. Senhor Jesus, aqui nessa noite, eu declaro que sou pecador, careço do teu amor, do teu perdão e da tua graça. Eu preciso de ti. E aqui nessa noite, como um ato público de fé, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Limpa dos meus pecados, me aceita no teu reino e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E eu decido te seguir por todos os meus dias, até o Senhor voltar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.